Universo Mais. Apoio Cultural. Suco Prats. É da fruta para o copo. Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Ah, que delícia! Estamos chegando com mais um programa Universo Mais. Hoje, quarta-feira, 17 de janeiro, já estamos no meio da semana e o programa está delicioso. Aliás, nas nossas 3 pautas eu conto com a sua participação. Estamos aqui ao vivo te esperando. 99628-8828. Esse é o nosso WhatsApp. Tá? Você também pode participar pelo Facebook. Estamos ao vivo na página da TV Cultura Paulista. Mande sua pergunta, curta lá e nos acompanhe até o final do programa. E olha, hoje falaremos de qualidade de vida. Você sabia o quanto é importante, você sabe o quanto é importante respirar bem? Pois é, para falar sobre esse assunto eu recebo aqui a pneumologista e médica do sono, doutora Renata Arbex. Também vamos conhecer a oficina do improviso, que começa dia 22 e teremos vários detalhes aqui com os professores de teatro. E no quadro Papo Legal, hoje vamos falar sobre os cuidados ao contratar o transporte escolar. Você tem dúvidas sobre isso? Então participe e mande aqui pra gente. Viram só como o programa está imperdível? Bora lá então começar? Roda! Olha só, e hoje eu tô com um look muito elegante. Como vocês já sabem, Loja Maria Antonieta. Olha que interessante, vou pedir pro Jack ficar nessa posição. A minha blusa, né, num cetim muito elegante, já vem com o colar. Olha, faz parte da composição. Lindo, lindo, lindo. Adorei, aliás, essa blusa. Lembrando, gente, todas as peças com 30% de desconto. É isso mesmo, então não dá para deixar de aproveitar. Esse short também super elegante, um comprimento legal. Parece uma saia, né? Mas é um short. Olha o balanço, uma estampa bem descontraída. Loja Maria Antonieta, além de looks maravilhosos, tem também calçados, acessórios e tudo que você, mulher exigente, mulher que gosta de se vestir bem, encontra. Não perca tempo, tá? Então, durante a semana, das 9 da manhã até as 18 horas, sabadão, das 9 até as 17 horas. E tem também lá no Facebook e no Instagram. Bom, é muito importante você se atentar a vários detalhes ao fazer a contratação do transporte que vai levar os nossos filhos de casa até a escola. Mas olha, tem alguns detalhes que a gente precisa arregalar os olhos, né, e ficarmos bem atentos. Para falar sobre esse assunto, eu recebo hoje, quarta-feira, dia dela, a Fernanda Bonalda. Muito obrigada. Boa tarde, Dani. Boa tarde, doutora Fernanda Bonalda, advogada. Beijo pra todo mundo em Senta, casa. fica à vontade. E como eu disse, pessoal, vai participando, vai mandando sua pergunta, o seu questionamento, tá? 99628-8828. Aliás, essa época de volta às aulas, né? Falamos um pouco sobre material escolar, quarta-feira passada. Isso mesmo, a gente tem que ficar atento, né, Dani? Eu falo que a volta às aulas, para quem tem filhos, né, para quem tem crianças que vão à escola, é sempre uma correria. Pois é, então, exatamente. a semana passada nós falamos sobre a lista de material escolar, o que é possível, o que não é possível. E como prometido, essa semana nós vamos falar um pouquinho sobre a contratação de transporte escolar. Aliás, Fer, eu vou até contar algo aqui. Desde muito pequena, muito nova, né? Pequena não, desde muito nova, eu sempre quis ter o meu dinheirinho, né? Não gostava de, quero comprar às vezes um estojo novo, alguma coisa nova. Eu não gostava de ficar pedindo para o pai, para a mãe. E aí, escondida do meu pai, porque meu pai trabalhava viajando. E minha mãe permitia, ela não ligava. Eu trabalhava de monitora de van escolar. Eu tinha o quê? Uns 14 anos de idade.
lá em Matão. Aliás, sábado eu vi uma menina no shopping dessa época de monitora de van escolar, grandona, maior que eu. Maior que você. Eles crescem muito rápido, né? Pois é, e era muito interessante, realmente, é uma responsabilidade enorme, porque você está ali com vários filhos, né? Várias vidas. Exatamente. Eu acho que assim, a mídia social, né, nos trouxe uma grande vertente que é prestar atenção na responsabilidade da prestação de serviço aos nossos pequenos. Nós percebemos que vira e mexe alguns acontecimentos acabam ocorrendo, às vezes por fatalidade, às vezes por descuido, mas é importante dizer que a partir disso a gente começou a ter outros olhos na hora da contratação. Sim. Né? Então, isso é uma coisa muito importante, isso que você disse, ter um monitor. Nós vamos falar sobre isso, a importância do monitor dentro desse trabalho de transporte de crianças à escola. E esse transporte de crianças à escola, a gente usa escola, mas tem muitos pais e mães que usam para transportar o filho ao inglês, ao clube, né? Porque trabalha o dia inteiro e tem as suas atividades. Então, não necessariamente até a escola. E não necessariamente só o privado, porque hoje os municípios cedem transporte escolar. Então, tem muito município, muito transporte que a gente está dentro do ente público, mas a característica da legislação é a mesma, sendo cedido, fornecido pelo Estado, pela Prefeitura ou particular. Então, isso é muito importante. Muito bem, a gente pode começar por qual ponto? Eu gostaria, se fosse possível, que colocasse uma imagem de uma van. Olha lá, quando a gente olha para o transporte escolar, então nós vamos contratar o serviço, a gente olha para a van. Isso pode ser a van, perua, ônibus, o que for, mas a gente olha e diz, tá tudo ok. Né? E nós contratamos. Só que não é o ok, porque a gente tem que saber o que é que essa van tem que ter. Os itens de segurança, né? Como é que ela tem que proceder, tem controle de velocidade, não tem. Então, eu gostaria que colocasse a segunda imagem de uma van. Aí, vou deixar essa imagem um pouquinho, porque aí se o pessoal de casa quiser anotar. Então, a primeira coisa, ela tem que ter um registro, tá? No Detran. E esse registro tem que estar visível para que todos os pais e todas as pessoas detectem, tá? Então, tá lá que tem que estar no para-brisa, ele tem que estar fixado. Tem uma numeração do lado que é o número de autorização. Sim. Ela tem que ter. Você lembra que lá naquela primeira van não tinha, né? Então, ela tem que ter. Ela tem que ter a placa vermelha, né? Tá. Tem que ter os pneus em bons estados. Essa faixa amarela tem que pegar toda a extensão. E nessa foto, eu procurei fotos que tivessem uma contemplação maior, mas ia ficar uma poluição visual muito grande. Se nós olharmos atrás dela, naquelas duas traseiras, tem que ter uma luzinha vermelha. Tá? Então, essa luz vermelha é importante nessa extremidade superior da van. Então, no teto ali da van. Dentro da van, ela tem que ter uma luz. Pode ser uma luz amarela ou uma luz branca, mas ela tem que ter luz. Né? Os assentos têm que estar em perfeitas condições. Tem que ter um cinto de segurança para cada passageiro. Né? Mas a criança não tem altura para usar. Tem que ter aquele assento infantil ou a cadeirinha. Tem uma idade mínima para a criança ser transportada? Tem, até 3 anos, 4 anos ela vai na cadeira e saindo da cadeira ela vai para o buster. Né, que a gente chama de booster. Esse booster pode ser usado, mas tem crianças que são muito grandes. Então, tem crianças que saem mais cedo da cadeira, então já pode ir para o booster. E aí, o que tem que ser visto? Aonde passa o cinto. Né? Então, você saber que o cinto está bem no peito da criança e não no pescoço. Certo. Né? Dentro da van, não está aparecendo, mas ali onde tem o retrovisor tem que ser dos dois lados, claro, como todo veículo, mas ali na frente tem que ter um controle de velocidade e controle de tempo. Isso tem que estar funcionando. Né, que é o que a gente chama de taquímetro. Então, isso tem que ter, que é esse controle de velocidade. Por quê? Porque ele tem que respeitar limite de velocidade, o tempo de permanência que ele está em uso. Então, tudo isso tem que ser colocado nessas vans. Outra coisa, tem que ter, né, também, impreterivelmente, extintor, que é uma coisa que precisa. Então, todos os itens de segurança. Números de passageiro, tem que ser o número de passageiro do fabricante. Então, uma van de X extensão cabe 10 crianças, na outra cabe 15, numa van maior cabe 20, tem o micro-ônibus, tem a perua, né? Então,
cada veículo tem o seu número de passageiros. Isso tem que ser respeitado. Sim, tudo isso vai caracterizar se aquele veículo vai oferecer segurança Exatamente. ou não. E ali, pro como a seu gente filho. pode ver, tem vans que tem que ter porta dos dois lados, né? Para que você desça do lado direito e esquerdo. Nem toda van, ela atende a isso. Ah, sim, tem razão. Né? Essa porta de correr, ela tem que ser dos dois lados. Isso, dos dois lados, porque ela é característica para um transporte público. Sim, Tá? sim. Então, por quê? Porque a criança nunca deve descer pelo lado, Do lado da da rua. rua, exato. Então, sempre independente da do lado que calçada. você desce, então todos esses itens que eu estou dizendo aqui são itens obrigatórios por lei. Tá? Sim, são leis do Detran, são leis do próprio município, porque além do Detran, essa van tem que ser cadastrada no município para poder circular. Né? Então, isso tudo está na legislação. Tem uma vistoria? Isso, essa vistoria é feita 2 vezes ao ano e ela tem que estar em ordem. Outra coisa muito polêmica, e aí nós vamos passar do veículo, e aí se alguém tiver dúvida em casa, por favor, entre em contato. Nós vamos passar um pouquinho agora pro item do motorista. Certo. Né? As Então, imagens estão aí na tela? do motorista acho que eu não coloquei. Eu não coloquei a do motorista, sim, eu coloquei tá da certo. van para a gente poder só ter uma condição de acesso. Então, o motorista, ele tem que ter a categoria D, que é para transporte escolar, ok? Ser maior de 21 anos. Ter passado por um curso para realizar esse transporte. Tá? Então, ele tem que ser cadastrado, ele tem que estar cadastrado junto à prefeitura, no Detran. Né? Então, não é só o veículo, o motorista também. E uma das coisas bem polêmicas que vem acontecendo é que de 2 anos para cá tinha um questionamento. Esse motorista tem que fazer o exame toxicológico? Ele é obrigado a fazer esse exame? Ele precisa? Precisa. Eu não sei se eu tenho aqui, mas... Eu acho que até todo mundo que tem a categoria D tem que fazer, não é, Fer? Isso que eu ia falar. É recente, né? Tem o C, o D e, se eu não me engano, o E. Então, eles têm que passar pelo exame toxicológico. Por que eu falo que é polêmico? Porque a discussão foi para a justiça. Se isso era obrigatório ou não. É obrigatório. Ele é obrigatório. Tem que ser mesmo. Claro que se o motorista quiser burlar, ele pode, porque é um exame de larga detecção. Então, pode ser feito pela urina, pelo fio de cabelo, tem vários meios de você fazer. Como tudo dá para burlar, dá. A pessoa tem que ficar 90 dias, tem exames que são 3 dias, e se ele quiser consumir logo em seguida, não tem quem o proíba. Mas o importante é quando você for contratar, você deixar bem claro que você quer saber se ele tem o exame, conste isso no seu contrato, porque quanto mais o usuário cobra, mais próximo da perfeição ele chega. Claro. Aliás, Fer, quando ele faz essa vistoria, tem um documento que os pais possam ter acesso para não ficar olhando. Deixa eu ver o seu taquímetro, Olha, deixa eu olhar os bancos. O ideal é que tudo isso conste do contrato. Eu falo que nós, ainda no Brasil, a gente tem aquela mania de achar que é chato. É chato perguntar, mas parece que eu estou desconfiando. Gente, não é desconfiar. É a vida do teu filho que está dentro daquele ambiente, é o teu filho que está naquele transporte. Se alguma coisa acontecer, é ele que vai sofrer as consequências. Então, quanto mais os pais estiverem atentos, quanto mais os pais fizerem constar isso de um contrato, porque muitos nem contrato fazem. É um contrato, às vezes, verbal, assina um documento, não. É um contrato mesmo, é uma prestação de serviço. Sim, até mesmo pela segurança do prestador Exatamente. de Então, serviço. vamos ver a idade que a criança tem, ele tem a cadeirinha? Não tem, então você forneça a cadeirinha, enfim. Mas o ideal é que tenha a cadeirinha. Então, a gente sabe a dificuldade que é equipar uma van, mas ela tem que estar em conformidade com a legislação. Ali dentro são 8, 9, 10, 15 crianças e de várias idades. Então, ela tem que estar resguardada. Nós não podemos deixar apenas para dizer, mas a justiça, porque a fiscalização, porque tem uma fiscalização. O município é sério, o Detran é sério, essas fiscalizações acontecem, mas o maior fiscal é quem usa. Com certeza. Então, tem que perguntar assim, tá no vidro? Deixa eu ver sua van. Entra dentro da van, pergunta se tem, se não tem, se está funcionando. Fer, você citou a questão do monitor da van escolar. Isso. Né? Eu vou pedir para pôr um outro quadro que eu trouxe. Tá aí, ó. Então, agora nós falamos o que está obrigado na lei. Então, tudo que está na lei tem que estar no contrato, tá, gente? Agora, eu trouxe também alguns cuidados ao contratar o serviço. O que é isso? A gente pode pedir,
mas talvez não exigir porque não está na lei, salvo, que é o que eu falei primeiro, ó, confira a legalidade do condutor e do veículo junto ao Detran. Então, pela placa, pela CNH do motorista, que vocês devem pedir cópia do próprio documento do veículo, todas essas informações vocês conseguem tanto no município quanto por e-mail, no e-mail do Detran. Se não conseguir no site, no e-mail, vão até o Poupa Tempo e façam a pesquisa, tá? Um segundo momento é conferir a autorização do trânsito no próprio veículo. Então, vamos lá, todo veículo voltado ao transporte tem que ter autorização do Detran. Isso a gente já falou. Passa para mim, para a segunda. Monitorar o serviço diariamente. Isso que são as dicas. Então, o que que é? Nós vamos monitorar. De que forma que a gente pode monitorar isso? Pergunta para o seu filho. Sim. Tenha contato com outras mães. Se minha mãe tirou, por que é que tirou? Né? Então, assim, você está diariamente conversando com o seu filho, conversando com as pessoas que usam esse serviço. Bom, aí entra o que nós falamos, a importância da presença de um monitor. É obrigatório por lei? Não. Não. Mas o monitor, ele é sempre salutar. Né? E de preferência, escolham uma que tem monitor. Porque o motorista está ali atento ao trânsito. Agora, quem vai ficar olhando as crianças? O motorista vai dirigir, ficar Alguém tirou olhando o 10 cinto? crianças? Uma criança tirou o cinto, uma cadeirinha desprendeu, virou uma bagunça ali dentro, alguma criança se machucou, uma criança brigou com a outra, uma enfiou alguma coisa dentro da boca da outra, a gente não sabe a idade dessas crianças. Então, todo esse cuidado é pouco. Exato. Então, o monitor não é obrigado por lei, mas eu, particularmente, indico que se contrate vans que tenham monitores. Porque é diferente uma criança de 15 anos, um adolescente de 15 anos, que você vai usar como se fosse transporte de táxi. Sim, Outra sim. coisa é uma criança de 3, 4 anos. Nada impede que esse adolescente de 14 esteja sem cinto, porque o que eles mais gostam é de infringir legislação, né? Então, assim, se você tem um monitor, você tem alguém para chamar a atenção. Pois é. Né? Fer, você disse que tudo isso vale também para os transportes Públicos, mas tem mais coisa que eu pus ali, Dani. Dá para voltar? Vamos lá. Possuir os dados do motorista, que é o que eu já falei, conversar com outros pais. E o principal que a gente vem dizendo sempre aqui, educar as nossas crianças a usarem o serviço. Então, a educação é de casa. Então, ensinar a criança a se comportar na escola, ensinar a criança a se comportar dentro de uma van, ensinar que o cinto é obrigatório, ensinar como é que ela procede para descer e sair, até para ela te contar. Então, exato. essa responsabilidade é dos pais. Né? E isso, pessoas dizem, não é obrigado por lei. É sim, está lá no ECA. É obrigação dos pais educar os filhos. Então, isso também é por lei. Então, é muito fácil, quando algo acontece, a gente sempre jogar a responsabilidade somente para um lado. Então, vamos fazer parte dessa responsabilidade. Sim, sim. Gente, eu sei que a gente estourou o tempo, mas De eu tenho novo? só mais 2 perguntas, Claro, né, que eu acho que Dani. são importantes. Na questão dos transportes públicos, eles têm ônibus também. Tá? Sim. E a maioria desses ônibus, eu sei que não tem o cinto de segurança. Pois é, tudo isso, ou público ou privado, tem que ser monitorado. Então, os pais têm que procurar o município ou o órgão responsável para perguntar se eles atendem a legislação do Detran. Sim. Se ele não atender, é cabível de denúncia. Tem o famoso poeirinha, né, que roda aí pelo Vale Verde, Selmidê, enfim, tem crianças que vão em pé, enfim. Exatamente. Então, isso tudo tem que ser procurado o Detran, faça a denúncia ou para o delegado e mais, faça pesquisa também desse veículo junto ao Detran, do motorista e do veículo. Certo. Tá? A mesma responsabilidade vale para o público e para o privado. Voltando para os privados, né, para as vans particulares, muitas vezes a empresa de van escolar, ela cobra as 12 parcelas. Eu acho justo, né? Todo mundo recebe os 12 meses do ano. Exatamente. Né? Mas alguns pais questionam, vai ficar 2 meses de férias e eu estou pagando? Mas, na verdade, é que aquele contrato está parcelado em 12 vezes, Exatamente. é isso? Nós temos que nos colocar, eu falo que você pode até não pagar. Então, a pessoa não é obrigada a reservar o seu lugar. Se você voltar em setembro, outubro ou em janeiro, fevereiro e precisar, ele pode não ter vaga. Né? Isso é questionável, mas a escola também nós pagamos. Por quê? Porque normalmente se eu tiver um monitor, se eu tiver um funcionário motorista, ele é seletista, ele vai receber o salário dele. Sim, Tá? sim. Mas quem se sentir
infringido, quem se sentir ameaçado no seu direito, nós temos a Defensoria Pública, nós temos o próprio Ministério Público, CODECONS, PROCONS, que eu já disse aqui que o usuário pode procurar a busca desse auxílio e desses esclarecimentos caso a caso. E para encerrar, Dani, tem um site que é criança... Oh, meu Deus, acho que eu esqueci, eu pedi para colocar. Te coloca na sua página. Na minha página, mas tem um site, criançasegura.org. Ótimo. Lembrei, criançasegura.org. Entrem nesse site que tem tudo que serve para segurança da criança e do adolescente. Muito bem, Fer. Muito obrigada, Obrigada mais uma vez. você, mais Até uma vez, quarta-feira que até vem. quarta-feira que vem. E agora eu quero falar da Villa Copos, aquela hora que eu adoro, porque eu sou realmente fã de carteirinha. Olha, em abril eu vou fazer aniversário, já tô lá olhando o que eu vou levar para compor a minha festa. E é lá que você encontra tudo, viu? E atenção para os cursos, viu? Dá para você já começar 2018 com um dinheirinho no bolso. Então ligue, se informe sobre os cursos. Tem também todos os itens de carnaval para você decorar o seu estabelecimento comercial. Então vá correndo para Villa Copos, porque a vida é uma festa. Um intervalo bem rapidinho e voltamos com muito mais. Tem o melhor atendimento. Aqui você abastece qualidade. Tem tudo de bom, tem conveniência. Tem o melhor pão quentinho da cidade. Totale Alto Posto. Totale Alto Posto. Totale Alto Posto. Totale Alto Posto. Avenida 36, esquina com a Rua 5. Qualidade Petrobras. Totale Alto Posto. Totale Alto Posto. Já pensou nas relações que marcam a nossa vida? Elas surgem de tantas maneiras. Quando 1 mais 1 é mais que 2. Algumas acontecem com o tempo, outras de repente. Elas nascem quando se fecham os olhos, ou quando eles se abrem. Grandes relações marcam nossa vida, por isso a Unimed está sempre ao seu lado. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed. O esporte mais forte na TV Cultura Paulista em 2018. De segunda a sexta, 11 da manhã, tem Janela Esportiva com os campeões da bola. E reprise às 8h15 da noite. Esperamos você aqui na TV Cultura Paulista para curtir conosco o show de informações da Janela Esportiva. Deem só uma olhada, gente. Hoje eu tô de cabelo novo. Hoje eu fiz um corte bordado, né? Tomei coragem. Cortei também, ó, 2 dedinhos. E você agende já o seu corte bordado também, viu? Eu vou explicar um pouquinho. O corte bordado, ele vai tirando as pontas duplas do comprimento do cabelo, sem tirar o comprimento mesmo, né? Do seu cabelo, você que não gosta de cortar de jeito nenhum. Então faça o corte bordado para deixar aquele brilho, né, aquele balanço. E lembrando que continua na promoção a hidratação L'Oréal com 50% de desconto. Muito bem. New Look, olha, o seu shopping da beleza. Agora, eu convido você aí de casa, ó, para respirar comigo. Parece simples, né? Mas não é. Muitas pessoas respiram errado e o oxigênio absorvido pelo organismo humano através do ar que respiramos é o principal elemento para a nossa saúde. Basta 3 minutinhos para ficar sem esse oxigênio que a gente pode perder a vida. Pois é, e pesquisas em todo o mundo
mostram que várias doenças, uma grande variedade, pode estar relacionada à má respiração. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos a pneumologista e médica do sono, doutora Renata Arbex. Doutora Renata. Prazer, Dani. O prazer é meu, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Pode sentar, fique à vontade. E olha só que tema importante, né? Adorei a pauta de hoje. Sou suspeita. Doutora Renata, eu vi um dado, um número que a gente respira cerca de 9.000 vezes por dia, né? E muitas vezes errado. Isso é o que eu sempre falo, e eu acredito na parte educacional da respiração e das doenças que acontecem. E a minha teoria é que as pessoas acabam não se apercebendo. Nós não temos uma cultura como a indiana, a chinesa, até a japonesa, que percebem como respiramos, cada detalhezinho. Então, como isso acaba sendo muito automático, o tanto de coisas que nós temos que fazer, nós acabamos perdendo essa percepção da respiração. Pois é. Né? Então, assim, é muito comum no consultório chegar gente chiando, né? Ou, né, aquele miadinho de gato que o pessoal fala e fala, nossa, não estava nem percebendo. No retorno que fala, nossa, melhorou, eu estava com isso há não sei há quantos anos. Então isso é muito comum. E quais os principais agravantes, né? Eu disse que várias doenças estão relacionadas à má respiração. A gente pode citar aqui algumas delas? Podemos citar tanto de causas pulmonares como não pulmonares, tá? Então vamos só para organizar. Pulmonares, as mais comuns, que nós temos um número muito grande e infelizmente muito pouco diagnosticado, é a asma, que é a antiga bronquite, que o pessoal falava, e também a DPOC, que a principal causa é o tabagismo. Lembrando que 15 a 20% acabam desenvolvendo DPOC, que é o enfisema ou a bronquite crônica, que o pessoal fala, que é aquele catarro de manhã, aquela coisa toda, ou falta de ar ao longo do dia para algumas atividades. Temos também, por exemplo, a apneia do sono, que é muito relacionada a várias doenças, arritmias cardíacas, infartos, derrame, tudo. O AVC, né, que é o acidente vascular cerebral, tudo que é relacionado à diminuição do oxigênio, como esse oxigênio chega para todas as celulinhas do corpo, acaba acarretando um índice de mortalidade, de má qualidade de vida aumentado. Então, a apneia do sono, o próprio DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, que a gente tem essa mania, às vezes eu tenho que me controlar, aumenta, por exemplo, 260 vezes chance de acidente vascular cerebral. Olha. É um número enorme e as pessoas não se apercebem disso. Sim, você citou o caso do tabagismo, né? Todos nós sabemos os grandes problemas que serão acarretados através do cigarro, mas as pessoas que não fumam, mas respiram errado também podem ter vários problemas, né? Sim. Não só o tabagismo, o ato de respirar. Se você tem uma postura ruim, você respira errado, você vai ter uma restrição de diafragma, de manutenção. Eu já me corrigi até já aqui, percebi. De manutenção, de como essa musculatura expande adequadamente. Pode ter até dor nas costas por erro, né? E vai ficando algo crônico, né? Quem respira mal, quem tem rinite, quem tem a própria asma, que diminui um pouquinho o calibre do pulmão, também acaba acarretando problemas. Aí tem um peso no peito, aí acaba ficando mais ansioso, dormiu mal, vai ficando com mais peso no peito, mais ansioso, e vai virando um ciclo vicioso. Sim, então, sim. todas essas... eu até trouxe um videozinho, Dani. Vamos mostrar então, para ilustrar um pouquinho. Eu achei bem bonitinho, é um vídeo até que eu peguei no YouTube, mas que mostra como coração e pulmão tem essa relação tão bonita, né? Então, assim, o pulmão enchendo de ar e soltando, esse pulmão é grande, as pessoas muitas vezes não sabem a localização do pulmão e tem essa importância de levar esse oxigênio adequadamente para todas as células funcionarem bem. Exato, e muito ligado, né, ao coração, cérebro. Isso, e tem o diafragma, que é esse musculinho que por onde o coração e o pulmão repousam, ele deveria ser responsável por 80% da nossa ventilação. Nós do mundo ocidental acabamos utilizando cerca de 20%. Tá brincando? Verdade.
Tanto que quem faz yoga, até para executar a prova de função pulmonar, que é uma grande arma que a gente tem na pneumologia, muito pouca gente, que é a famosa prova de sopro, quem faz yoga ou quem treina diafragma, cantores líricos, etc., tem uma diferenciazinha no jeitinho de fazer e você percebe que os volumes são maiores. E olha, doutora, como perceber se eu estou respirando errado? Às vezes, eu já tive bronquite, nasci com problemas respiratórios. Depois que eu tirei as amígdalas e operei a adenoide também, Certo. consigo respirar muito melhor, mas ainda tenho um desvio de septo bem grande. Já vi? E olha, ela já viu! Meu nariz é meio Não, torto, é né? mania de médico clínico, né, que vai vendo. Então depois a gente faz uma consulta Combinado. aqui depois do programa. Mas às vezes eu tenho a impressão, né, e eu tenho um irmão mais novo que eu também percebo isso nele. Sabe quando a gente não consegue respirar fundo? Parece que o ar... Você aí de casa também sente isso às vezes? Você quer respirar mais fundo? Agora eu consegui, mas às vezes, né, tem vezes que você não consegue, parece Então, que te falta o ar. O que você falou é um dado realmente importante, que as pessoas acabam perdendo na vida esse dado. Quem tem asma, que é a antiga bronquite, as doenças, quanto mais a gente vai conhecendo, vai mudando às vezes de nome, né? O que a gente tem? 20% das crianças que têm asma acabam evoluindo na fase adulta, mesmo que seja na terceira ou quarta década de vida. Então isso é importante. Fez uma simpatia, melhorou, não que eu não duvide de fé de ninguém. Nossa, minha avó fazia todas as simpatias. Tecnicamente, a Todas. gente tem que o pulmão, ele cresce, então ele aumenta os ângulos, e com isso melhora a forma como a física dentro dele funciona. Quando nós vamos envelhecendo, o pulmão começa a envelhecer aos 25 anos, isso acaba tendo a voltar na 34ª década de vida. Isso é comum, tá? Então, eu sarei e agora fiquei assim. Fora que ainda nós não temos esse hábito de fazer exercício físico, que eu falo que é um anti-inflamatório natural, né? Que nós temos, quem tem rinite, quem tem asma, essas doenças inflamatórias, urticária também tem relação com a asma. Então, tem coisas que a gente tem que ir associando, exatamente, com essas patologias inflamatórias pulmonares. Então, você já tô deixando o cartãozinho para você passar lá depois. Pois é. E no sono, né? Você comentou sobre a apneia do sono, que um dos sintomas é o ronco. O ronco, Dani, é assim, tem alguns graus de intensidade. Sim. E para a gente falar em apneia do sono, nós temos que ter pelo menos 10 segundos essa pessoa parando de respirar ou diminuindo em 50% o fluxo do que ela inspira, tá? Que seria uma hipopneia, ou a apneia propriamente dita, uma parada completa da respiração por 10 segundos e com queda dessa saturação de 3%. Isso, tecnicamente, é o que acontece. E o que a gente vê? Aquela respiração que o paciente faz. O que é essa respiração? Eu falo que é o desespero do corpo por de oxigênio. Respirar. Exatamente. E muitas vezes as pessoas não têm a consciência. Só que o sono restaurador não acontece. Porque teria que ter um repouso completo do corpo. Né? Eu trouxe também um outro videozinho. Vamos mostrar. Mostrando como que isso acontece. E aí, então, tá o ronco acontecendo até o momento em que acontece uma parada. Você vê que o nariz tem que estar funcionando bem também. Então, assim, o que é funcionar bem o nariz, né? Ele não está inflamadinho, não está com secreção, nada disso. Esse, na verdade, é o que eu achei que é mais... então, caiu, né, a língua, tem algumas alterações crâniofaciais que a gente vê que isso também acontece, né? Não é... tem várias causas, né, para esse ronco acontecer, e aí para de conseguir entrar o ar. E ali as flechinhas estavam simbolizando o ar que não consegue passar por completo. Perfeito. E aí, eu não sei se terminou isso, e quando acontece a obstrução, então, esse arzinho não consegue passar, consequentemente não consegue chegar no pulmão, mesmo que sadio e sem inflamações, e isso acaba originando uma diminuição desse aporte de oxigênio.
Claro que o cérebro, hoje a gente sabe que as demências também estão relacionadas, uma das causas, possíveis causas, 86% aumenta a chance de Alzheimer, por conta que esse cérebro não é oxigenado adequadamente. Olha, não, a respiração é tão importante, né? Que quando a gente está nervoso, respira. Exatamente. Respira. E quando a gente toma um susto, é a primeira coisa. Então a gente está num mundo muito estressante. Nós estamos num mundo o tempo todo tenso e vai fechando a respiração e a pessoa não vai se apercebendo. Sim, sim. Doutora, você já falou aqui da atividade física, que é uma prevenção, né? Ou ela pode ser adjuvante, eu colocaria ela mais como adjuvante em qualquer, na verdade, tratamento que a gente tem hoje em dia. Quais as outras prevenções que a gente pode deixar aqui para o público de casa? Quanto à parte pulmonar, então, sempre deixar um ambiente bem limpo e assim, a umidade do ar. Agora a gente está numa época chuvosa, tudo bem. Mas o que o pessoal geralmente faz? Usa muito ar-condicionado, esquece que tem que limpar o ar-condicionado. Exatamente. Né? Então isso é pacotinho para fungo. Então quando for voltar a usar o umidificador também sempre limpo. Limpa como? Como o fabricante manda. Às vezes tem gente que manda com álcool, tem gente que manda com, sei lá, querosene, água sanitária, tem muitas formas. Certo. Então isso é uma coisa. O ar-condicionado, manter o ambiente sempre úmido é muito bom, sempre limpo, claro. A prevenção dos dentes, estar sempre sempre ter essa higiene adequada também é importante para doenças pulmonares. Olha como não está tudo interligado, né? Dani, você falou uma coisa que eu acho muito importante. Nós que somos bobos que separamos o corpo. Ele é tão sagrado que está tudo interligado. Sim, a gente que vai separando, claro, para estudar é muito melhor, pra gente. Mas essa clínica geral eu acho que é muito importante ainda, apesar da gente estar perdendo por aí. Exatamente. Aliás, né, já que a doutora citou a questão dos dentes, quando a gente percebe que a criança tem os dentinhos tortos, é muito importante já entrar em contato com um dentista, um profissional para colocar o aparelho, porque isso também dificulta demais. Exatamente, alterações crâniofaciais que também ajudam, aquele palato web, o palato mais profundinho. Crianças que chupam chupeta. Ou que tem rinite, muitas vezes a mãe não percebe. Hoje eu recebi uma que a criança sempre vivia assim, a mãe achava que era frescura. Então, isso são... A sinais, criança, né? ela é muito delicada, né? Você tem que perceber os sinaizinhos dela para pegar o problema rapidinho. Sim, e a rinite, acho que a maioria das pessoas tem rinite. Tem rinite, né? A gente vive num mundo cada vez mais poluído, nós não podemos esquecer. Sim, né? sim. O pessoal antigo tinha muito fogão a lenha, até na minha página do Face tem uma discussão grande, mas isso são trabalhos científicos, a gente se preocupa com a poluição no mundo e esquece que o fogão a lenha é uma poluição indoor, que a gente fala, dentro de casa. Essas pessoas que... a gente tem uma população ainda que veio bastante do sítio, que usou bastante fogão a lenha, o pulmão não esquece, não adianta. O tabagismo passivo é outra coisa que a gente falou de criança, mexeu com criança, né? A gente fica mais preocupado. Exatamente. Então, os pais aí que fumam perto dos filhos, tá muito errado. Além de ser um exemplo, né? Pois errado, acaba levando esse cheirinho, o cheiro da fumaça do cigarro, que isso realmente... 10% dos cânceres de pulmão são relacionados ao tabagismo passivo. Olha que número interessante, né? Eu vou gravar essa parte e vou mostrar pro meu pai, quando quer acender o cigarro no meu carro. Isso, deixar não. É horrível, né, gente? E aí o cabelo fica ruim, nem me fale. Doutora, vamos aproveitar aqui, né, esses últimos segundos que nós temos e também fazer um apelo para as usinas que queimam também. Assim, teve uma pesquisa aqui que acabou ajudando a diminuir, a pesquisa originária era Araraquara, não sei se vocês sabem desse dado, que foi pelo Dr. Marcos Arbex, e ele foi demonstrado quanto que essas queimadas de cana interferiam na respiração das pessoas, que de 48 a 72 horas aumentava a incidência em postos de saúde, em hospitais, né? Exatamente. Então isso acabou acarretando essa diminuição da queimada por conta disso, essa mecanização mais precoce. Graças a Deus diminuiu, mas não sanaram ainda. Não, mas sim, isso é um problema importante, mas eu vou te contar uma coisa mais perto que a gente consegue fazer. Não queimar lixo dentro de casa. Também, não queimar. Eu fico impressionada quando eu ando, às vezes, eu observo muito isso. As pessoas têm mania de colocar fogo no lixo ainda.
E eu recebo muitos pacientes mais das periferias que falam que entram em crise. Eu falo, pode me chamar que eu vou lá conversar com essa pessoa, porque não pode ser um negócio desse. Pois é, junta aquele monte de folha, né? Folha, podou a papel, árvore sabe e lá tal. Deus o que está lá naquele meio daquele lixo que vai queimar. E isso tem combustões incompletas e, claro, isso faz mal para todo mundo, em maior ou menor grau. Para quem tem problemas respiratórios, em especial crianças e idosos, aumenta muito mais essa chance, sem dúvida nenhuma. Exatamente. Então, todo mundo respirando bem, né? O que eu já ouvi falar, que não é por aqui, é O pelo diafragma. Isso, diafragma. Não tem problema. Sempre aqui, né? Isso, você vê que já muda o tipo de respiração. Exato. Observar o nenenzinho ali respirando, né? Perfeito, é isso aí. Ele sabe das coisas, a gente que vai bagunçando. Exatamente. Muito obrigada, Eu que doutora. agradeço, Adorei Dani. sua presença aqui, esclarecendo aí todas as dúvidas dos nossos telespectadores. E mais uma vez a gente vai... Opa, Eu pode só falar. te falar uma coisa, eu tenho uma página no Facebook que quem que tiver alguma dúvida, ou é uma página elucidativa mesmo, a ideia Sim, é sim. essa. Pode mandar que a gente vai respondendo. Muito bem, é só colocar Renata Arbex Pneumologista e medicina do sono. com um X no final. Perfeito. Né? Muito bem, um breve intervalo e já voltamos com mais universo para você. Cultura, uma das TVs mais admiradas do país, é campeã em credibilidade e ética. Imperdível, ó, coisa linda, coisa fina. E a segunda colocada em conteúdo editorial, de acordo com a pesquisa publicada pelo jornal Meio e Mensagem. Mais um reconhecimento por tantas realizações. Viu só? Um trabalho de dedicação, Ficamos muito orgulhosos e felizes. criatividade e, principalmente, respeito ao telespectador. Maravilha! Aqui, TV é mais cultura. Acabamentos, lojas amplas e modernas com a maior variedade e acabamentos para a sua casa. As melhores marcas do Brasil e Europa. E atendimento diferenciado com uma equipe altamente qualificada. Na Acabamentos, você tem arquitetos à disposição para ajudar na escolha e especificação dos produtos. E a loja da Luiz Alberto está de cara nova. Venha conhecer o novo showroom Acabamentos, a casa da sua casa. Cuidar da sua saúde não precisa ser complicado. Conheça a Clicerco, clínica especializada em prevenção e tratamento das doenças do cérebro e da coluna. Com alta referência, possui um corpo clínico composto por fisioterapeutas e médicos especializados que atuam no que há de melhor no mercado para o alívio das dores. Clínica ampla, moderna para melhor atender. Clicerco, clínica do cérebro e doenças da coluna. Suco é Prats, 100% natural. Suco de laranja é Prats. Alimente-se de um jeito saudável e natural. Beba suco Prats a qualquer hora e em todo lugar. Domingo, 9 da manhã. Isso que é vida, minha gente, isso que é vida. Músicas inesquecíveis. Oi, caminheiro. Nas vozes de grandes intérpretes. Momentos para relembrar. Vamos lá, vamos? No Viola, Minha Viola. Quero mandar um beijo para algumas pessoas que estão nos acompanhando aqui ao vivo pelo Facebook. Mandar um super beijo para o Marcelo Cristiano. Ela mandou um boa tarde, Dani, boa tarde para você também. Muito obrigada pela audiência. O Arroio Júnior, que não perde um programa Universo Mais. Muito obrigada pela presença de vocês aqui, ó. E continue nos acompanhando, viu? E agora eu vou falar de criatividade, porque a oficina Criatividade e Improviso, que acontecerá na Casa da Cultura, segunda-feira, já dia 22, tem como objetivo trazer muita arte. E eu converso aqui, né, com alguns participantes, também professores da oficina teatral, o Danilo e também o professor Tainá. Muito obrigada pela presença de vocês. Um prazer tê-los aqui. Bom, e me explica um pouco mais sobre esse projeto, que na verdade no dia 22
teremos uma oficina e aí as pessoas que se interessarem, né, vão buscando os outros cursos. Lembrando, muito importante a gente ressaltar aqui, todos sem nenhum custo. Exato, o curso é gratuito e vai ser uma oficina de criatividade e improviso. A gente vai abordar um pouquinho de como a improvisação teatral pode ajudar a liberar alguns fluxos de criatividade. É bem leve, não necessita de experiência anterior. Qualquer pessoa pode fazer, não importa a profissão, não importa se nunca fez teatro. Que maravilha! E como você citou, Danilo, para qualquer profissão mesmo. O improviso para o dia a dia é importante, né? Às vezes pessoas que lidam com o público, vendedor, enfim. Sim. A improvisação ela é teatro sem roteiro, né? Então a gente faz cenas teatrais onde não tem um script, a gente não sabe qual vai ser as falas, não sabe quais vão ser as histórias que a gente vai criar na hora. Que interessante. E para isso a gente tem alguns princípios, algumas coisinhas que facilitam esse processo, para que fique fácil para todo mundo, não é um bicho de 7 cabeças. Isso aí. Para você, professor Tainá, qual a importância do improviso? Olha, eu acho que é uma técnica moderna de atuação, então traz uma vida nova para o teatro. A gente já está no 3º ano de curso na Casa da Cultura e a maioria do público que a gente encontrou são pessoas que nunca fizeram um teatro, que nunca subiram no palco com essa intenção. E aí acho que por conhecer o improviso pela internet, ver que é divertido e tal, atrai um pouco mais. E aí a gente encontra pessoas que estão começando, mas que acabam gostando da área, né, da técnica, e aí vão conhecer o teatro todo e tudo mais. Acho que isso é o mais importante no ensino. Bom, mas antes da gente falar um pouco mais sobre o curso, como cada um de vocês entraram no mundo do teatro? Isso desde a adolescência, né, em grupos de teatro amador. Hoje em dia a gente está se profissionalizando pelo curso do Senac, mas a formação de improviso, pelo fato dela ser recente na história atualmente é recente, a gente só encontra cursos de improvisação teatral em São Paulo, Rio de Janeiro, então a gente teve que buscar essa formação do improviso fora daqui, embora a gente esteja fazendo a formação do teatro clássico por aqui. E o interesse pela improvisação em si, que é essa linguagem teatral, ela surgiu da curiosidade em relação à criatividade. Porque a gente via os vídeos na internet, né, o pessoal fazendo improviso e pensava, nossa, tem que ser muito criativo para fazer esse tipo de cena, como que eles conseguem criar isso na hora e fazer comédia, as pessoas riem. E aí essa curiosidade de entender como isso funcionava levou a gente para esse lugar, que não é tão complicado quanto parece, na verdade é muito simples. Maravilha. Ele contou um pouquinho da sua história também, né, mas pode acabou complementar. Contando um pouco da minha. Mas comecei também no teatro tradicional, aqui em Araraquara, e aí depois fui fazer faculdade fora, a área de comunicação, mas quando eu terminei eu queria voltar para o teatro de alguma forma. E aí ele apareceu com um convite e falou, cara, fiz um curso de improvisação, gostei muito, acho que você ia gostar de conhecer, e aí fui com ele, fizemos mais um em São Paulo, e aí eu também me encantei e falei, não, isso é legal mesmo. Eu já gostava de teatro, né? E acho que achei uma coisa mais legal. E tem um gênero do teatro que é mais utilizado, a improvisação. A gente vê os stand-ups, né? De comédia, enfim. Dá para dizer que nos stand-ups é usado mais improvisação ou não? Não, eu não diria que usa-se a mesma improvisação que a gente faz em cena. Certo. Mas acho que a palavra improvisar, ela vai levar para muitos sentidos, né? E aí sim, um comediante pode acabar improvisando com uma situação que aconteceu ali na hora. E se ele tiver um treinamento de improvisação, ele vai lidar mais fácil com isso, com certeza. Mas são coisas um pouco diferentes até, caminham de uma forma um pouco diferente. Né? O stand-up ele é roteirizado, ele é ensaiado. Sim, exato. Então... Acho que até um exercício para o cérebro, né? É muito isso. E aí entra essa coisa de você não precisa fazer o curso para se tornar um profissional de improvisação, mas para trazer para a sua própria área e utilizar aquele aprendizado naquilo, né? Naquilo que você faz. Claro, depois que vocês fizeram essa formação, o que mudou, não na área de atuação de vocês, né? Não no teatro, mas no dia a dia? Olha, tem muita coisa. Muita coisa. Cita as principais. Tá, principalmente em relação... Tudo bem que a gente já era do teatro, mas a desinibição ela é muito grande
quando você faz o improviso. Porque às vezes em qualquer tipo de linguagem teatral que você se prepare antes, você sabe o que você vai fazer. E para o improviso você precisa estar desinibido o suficiente para chegar na frente chegar no palco com o público te olhando e você não saber o que vai acontecer na próxima hora. Você não sabe quais vão ser as histórias criadas. Então essa desinibição, ela é muito grande. Também tem uma questão que a gente faz muitos exercícios, a gente chama de elasticidade neural, que é para esticar a maneira como a gente faz associações de ideias. Que legal. Normalmente a gente está acostumado com um pensamento convergente, que é um pensamento que te leva de A até B. E o pensamento criativo, ele precisa ser um pensamento divergente. É um pensamento que de A, ele abre para múltiplas possibilidades e às vezes elas vão ser absurdas, às vezes elas vão ser interessantes. E aí isso gera um tom cômico. Você comentou do gênero, normalmente acaba caindo para comédia porque essa multiplicidade, ela abre esse universo de possibilidades. Maravilha, hein? Exatamente. Acho que como crescimento pessoal, olhar de outra forma para as coisas que acontecem. Às vezes você vê e fala, putz, isso daria uma cena, sabe? A gente vai se impregnando com essa vivência de improvisação e a gente começa a enxergar já de outro jeito. Acontece muitas vezes de vocês estarem em roda de amigo e alguém falar alguma coisa e já solta uma piada em cima daquilo. Nossa, como que isso melhora bastante. Isso, sabe? Isso, com certeza. Aquelas sacadas, né? Nossa, Sim. uma sacada. E um ponto legal é que não só o falar, não só o trazer a coisa, mas o escutar. Porque quando você vai criar com outras pessoas em conjunto e não tem um combinado, você precisa estar muito atento para receber aquilo que os outros estão te trazendo. E a gente está numa época de muita... todo mundo publica, todo mundo tem voz, todo mundo fala e pouca gente escuta. Então, Exato. a gente tem vários exercícios que são exercícios para perceber o que o outro está querendo me dizer, de onde que veio aquilo, como que eu posso somar e construir junto com ele, e não contra ele, e não se opondo a ele. Então, por conta disso, existem trabalhos de improvisação na educação, para tratar a ansiedade social, em administração de empresas e trabalho em equipe. Fantástico. Nós temos algumas imagens, vou pedir para o pessoal colocar no ponto. Olha aí. Essas imagens estão ilustrando algumas aulas de vocês, algumas oficinas. Essa é de apresentação da nossa primeira turma da Casa da Cultura. Eles estão no palco. Acho que tem mais imagens, né? Isso. Essa foi a cena final da peça. Essa foi a cena final da peça. Aqui Olha! é num ensaio. A gente brinca bastante com música também. Isso, de criar música na hora. E a gente tem uma companhia, que é a Companhia Improvisória de Teatro. E essas apresentações são esse treinamento da companhia. Mas a gente também mostrou o pessoal da Casa da Cultura se apresentando. A gente deu um curso na Unesp, que também tem foto aí. Essa é uma oficina que a gente trouxe a atriz Cristiane Werson, do Grupo das Olívias, da Multishow, que também treinou a gente, deu um treinamento de atuação. Olha, eu vou querer fazer essa oficina, viu? Já podem fazer minha inscrição. Opa, vamos lá. E você aí de casa também tem um telefone, eu tenho que ir até a Casa da Cultura, como é que funciona? Bem mais fácil, é facebook.com/improvisória, com S. Improvisória. Isso, facebook.com/improvisória. Lá tem uma postagem, a primeira de hoje, que tem o link para as inscrições. A oficina é gratuita, é uma parceria com a Casa da Cultura, a Prefeitura de Araraquara que está oferecendo. Mas esse link ele já é da Prefeitura. Então, colocando lá, você já está inscrito. Que legal, hein? E tem um número de pessoas? A gente vagas colocou limitadas? 40 vagas. 40 vagas para oficina. Acho que ainda tem um certo tanto lá, porque a gente não começou a divulgar, a divulgação está começando agora. Então, se correr e se inscrever, ainda dá para pegar. Dá tempo, né? Então, não dá para perder essa oportunidade, né? Nós vimos aí quantos meninos têm todo um know-how e o improviso é excelente. Muito obrigada, parabéns pela iniciativa, né? Estarei com vocês lá segunda-feira, qual horário? Das 6h30 às 8h30. Chegamos às 6h15
E das 6h30 às 8h30 são só 2 horas que é para conhecer. O pessoal que gostar, fizer a oficina e gostar, tem um curso regular que acontece depois, provavelmente na Casa da Cultura também. E tem as apresentações da nossa companhia, né? Se a pessoa falar, eu não quero fazer, mas quero assistir, pode acompanhar no Facebook que a gente divulga as apresentações. Maravilha. Só entrar lá no Facebook Improvisória, né? facebook.com/improvisória. Companhia Improvisória de Teatro é a página. Procurar o link lá na primeira postagem, né? Na última postagem que vocês colocaram lá na página e fazer a sua inscrição. Muito obrigada. Obrigado, Dani. Obrigado, Dani. E nós vamos ficando por aqui, lembrando que às 18 horas tem reapresentação. Amanhã também às 13 horas, programa ao vivo. E você também nos acompanhe, viu? Pelo Facebook da página da TV Cultura Paulista. Lá também, ó, curta a minha página, Daniele Marques, Daniele com 2 L's e Y. Daniele Marques, curta lá. Fique por dentro de todas as novidades do programa. Aliás, em breve tem uma grande novidade aí, viu? Então curta para você ficar por dentro. No Instagram também pode me seguir lá, Dani com Y, Dani Marques 01. Aguardo, viu? Um beijo, fiquem com Deus e até. Tchau, tchau. Universo Mais. Apoio Cultural. Suco Prats. É da fruta para o copo. Unimed. Cuidar de você. Esse é o